Muito bem-vindos novamente. Nessa aula nós iremos aprender a fazer a promoção. E aí, a primeira coisa que nós vamos entender é o que é a promoção, professor? A promoção é uma circunstância do jogo. Que circunstância é essa? É a circunstância quando uma das peças do jogador consegue chegar ao outro lado do tabuleiro. Então, nós já vimos que o tabuleiro ele possui peças de 6 tipos diferentes: torres, cavalos, bispos, rei, dama e peões. Em aulas anteriores, vocês viram que os peões são as peças mais fracas do jogo. São as peças mais lentas, são as peças de curto alcance. Tanto é que elas são usadas mais para a defesa, pelo menos na primeira e na segunda parte do jogo, né? Na fase inicial e no meio da partida. Então, o que acontece? Nós sabemos que os peões eles têm uma dificuldade muito grande de se mover. Por quê? Porque ele só pode movimentar ou andar uma casa por vez. Nós já aprendemos isso, com exceção do primeiro movimento, que ele pode andar 2 casas. Então, o que acontece? Qualquer uma dessas peças, elas podem chegar ao outro lado do tabuleiro, ou seja, no campo adversário. A dama, o rei, o bispo, o cavalo, a torre ou os peões. Então, eles conseguem chegar lá do outro lado. Porém, nós temos aqui peças que têm uma facilidade maior para poder chegar do outro lado, porque elas se movem de forma mais rápida. A dama, o bispo e o cavalo, e a torre, vocês viram que rapidamente eles conseguem se mover por todo o tabuleiro. A dama ela consegue chegar do outro lado com apenas um movimento, o bispo com 2 movimentos, o cavalo com 4, a torre com um movimento. Então, eles conseguem se mover rapidamente. Agora, os peões já têm uma dificuldade maior. Então, o que acontece? Quando qualquer um dos 8 peões consegue chegar à última casa da fileira, ele é premiado. Então, olha só, imaginemos que isso venha acontecer com esse peão. Então, se esse peão for andando, não for capturado e conseguir chegar à última casa do tabuleiro, ele vai ser premiado, né? E essa premiação é o que? Ele vai ser promovido, ele vai se transformar em uma peça mais importante. Detalhe, isso só pode acontecer com os peões. E o porquê que isso acontece com os peões? Justamente por ele ser tão fraco e tão lento, e se ele conseguir chegar à última casa sem ser capturado, isso é considerado uma grande façanha. Então, ele vai ter o reconhecimento dessa façanha. E o reconhecimento é poder se transformar em um personagem mais forte, em uma peça mais forte, mais importante no jogo. Então, qualquer um dos 8 peões que conseguir chegar à última casa da fileira pode ser promovido, ou seja, ele pode ser transformado em uma outra peça. Que outra peça, professor, que ele pode ser transformado? Ele pode ser transformado numa torre, ou num cavalo, ou num bispo, ou numa dama. Professor, quem escolhe qual peça o bispo vai ser promovido? Você. O bispo não, né? Desculpa, o peão. Quem que vai escolher qual peça que o peão vai ser promovido? Você. Se qualquer um dos seus peões chegar ao outro lado do tabuleiro, a última casa, você vai escolher em qual peça você quer que esse peão seja promovido. Da mesma forma, se o adversário chegar com qualquer peão dele à última casa, ele que vai escolher em qual peça ele quer promover o seu peão. Então é o dono da peça que vai fazer a promoção, que vai escolher qual peça ele quer que seja promovida. Se vocês observarem, eu falei para vocês que os peões podem ser transformados ou promovidos em torre, em cavalo, em bispo, em dama, mas eu não falei o rei. E eu não falei porque eu não esqueci. O rei, gente, só pode ter um. Cada jogador só pode ter um rei no jogo. Então, o peão jamais poderá se transformar ou se promover a um rei. Jamais. O rei é só um.
Ou seja, o rei não vai dar o direito de um servo, né, de uma peça de menor importância, também ter o mesmo estado que eles, a mesma importância. Então, peões, qualquer que sejam eles, não podem ser promovidos em rei, mas apenas em dama, bispo, cavalo e torre, ok? Então, acho que isso vocês entenderam. Dando sequência. Professor, quando eu fizer a promoção, como é que isso vai acontecer? Vai acontecer da seguinte maneira. Imagine que a peça estava aqui. Imagina que era a vez das claras moverem. Aí o jogador pegou o peão e avançou. Opa, ó, chegou na última casa. Criou a condição para ele ser promovido. Então, assim que ele fizer isso aqui, ele já pode pegar a peça e colocar no lugar. Vamos imaginar que fosse a dama. Estou tirando essa aqui porque eu não tenho outra sobrando, tá? Eu faria isso aqui, ó. Ou seja, o que vocês têm que entender? Que a promoção ela é feita na casa onde o peão chegou. Então, se o peão chegou nesta casa aqui, é aqui que a peça promovida vai ficar. Então, você tira o peão do jogo e coloca a peça que você escolheu para ser a peça promovida. Vai colocar no lugar. Aí você não continua jogando. Aí é a vez do jogador adversário mover. Depois que ele mover, que você pode novamente, se você quiser, mover essa peça que você promoveu. No meu exemplo aqui, a minha dama, ok? Outro detalhe importante. Os peões, quando eles vão ser promovidos, você pode promover qualquer um deles, correto? Já falei isso para vocês. Mas tem gente que confunde. Ou tem gente que aprendeu errado, né? Quem já aprendeu alguma coisa do xadrez. Tem pessoas que aprenderam que promover é recuperar uma peça que foi capturada. E não é isso. Isso é errado. Então vamos voltar. Ó. Imagine que esse peão aqui chegou aqui e foi promovido. Imagine que eu quero transformar ele numa dama. Mas eu não perdi a minha dama ainda. Aí muita gente acha que não pode, acha que tem que escolher uma outra peça que já foi capturada. E isso está errado. Então, gente, olha só. A promoção não é recuperar peça. Não é recuperar peça. Promoção é uma circunstância de jogo onde você vai transformar um peão, ele está sendo premiado, em uma peça mais importante. Então, se é transformar, a peça não precisa ter saído do jogo. Então vamos imaginar que tenha sido, eu queira transformar o meu peão, no meu exemplo aqui, em uma dama. Mas eu não perdi a minha dama. Não tem problema. Você pode promover ele a uma dama. Assim você vai ficar com duas damas. E isso mesmo, vai ficar com duas damas. E aí talvez você se pergunte, professor, pode ter duas damas no jogo? Pode. Você não pode ter duas damas no jogo quando você inicia o jogo. Mas ao longo do jogo, você pode ir promovendo seus peões. Ah, professor, então e se eu chegar com mais um peão aqui, eu posso promover a mais uma dama e ficar com três? Pode sim. Se vocês conseguirem chegar com os 8 peões à última casa, à última fileira, e se assim desejarem, vocês podem promover todos eles a dama e assim ficar com 9 damas. Não tem problema nenhum. Por que pode? Porque promoção não é recuperar peça perdida. É transformar um peão em uma outra peça mais importante do que vocês queiram transformar, a peça que vocês queiram transformar. E aí, gente, lógico, né, por raciocínio lógico, por inteligência, nós devemos promover os nossos peões sempre à dama, né? Por quê? Porque é a peça mais poderosa. Ah, professor, então se eu quiser transformar os meus peões, promover eles a uma torre, a um cavalo, a um bispo, eu não posso? Pode, gente, claro que pode transformar. Não tem problema. Só que pela lógica você tem que transformar na peça mais poderosa. Se eu posso transformar na dama, que é uma peça que é a peça mais poderosa do jogo, para que eu vou transformar o meu peão? Para que eu vou promover o meu peão a um cavalo ou um bispo, que é uma peça mais fraca? Eu tenho que fazer isso com a peça mais forte. Correto? Então é assim que a gente tem que fazer. Ok? Então nós podemos ter 9 damas no jogo, nós podemos ter 10 bispos, 10 cavalos, 10 torres. Se assim nós conseguimos fazer isso, promover os 8 peões.
Claro que isso é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil você conseguir promover os seus 8 peões, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos encerrar nossa aula por agora. Na próxima aula nós vamos continuar falando, aí nós iremos falar sobre os movimentos especiais, sobre o roque e sobre a captura en passant. Então, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.